Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, vencedores e perdedores na área. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. Quase no final do Campeonato Brasileiro, falta agora só uma rodada. E eu ia falar que todos os times têm o mesmo número de rodadas nesse momento, mas não seria verdade, porque falta Cruzeiro e Botafogo. Nós estamos gravando na noite de quarta-feira. E são dois times que já estão com a sua vida bem encaminhada. O Botafogo ali ainda brigando por uma vaga direta, mas não que vá alterar o preço do dólar nessa reta final de campeonato. Então, por isso, nós estamos desconsiderando esse jogo. Mas vamos falar de todos os outros 9 jogos da rodada. Com certeza, eu seleciono alguns personagens que eu acho que ganharam na rodada, alguns que perderam. O Matheus, a mesma coisa. Eu não sei os dele, ele não sabe os meus. A gente vai apresentando aqui e discutindo sobre todos os nomes aqui citados. Quer começar por onde hoje, Matheus? Quer começar pelos perdedores, para dar uma variada? Já que estão Bora! na. A parte mais emocionante do campeonato nessa altura é a luta contra o rebaixamento, tem muitos perdedores aí interessantes. Eu vou trazer aqui o meu primeiro, então. Que sempre dizemos no Brasil, a lei do ex é a que mais funciona. E afirmamos depois que a segunda que mais funciona aqui no Brasil é a lei do fato novo. Nessa rodada, as duas ficaram devendo, né? Principalmente fato novo. Abel não conseguiu injetar ânimo nesse time do Internacional, que tomou um sacode para o São Paulo. Essa é a grande verdade. Na Vila Belmiro, resultadaço para o Santos, mesmo sem entrar em campo. 3-0 São Paulo. Exatamente, né? Um jogo que a gente discutiu muito no outro vídeo, falando de como seria o ânimo das duas equipes. São Paulo vindo de uma goleada, o Inter também. Mas aparentemente o Inter já está com a vida resolvida, já está tudo tranquilo ali, os jogadores uma postura bem blasezona ali, não parecendo tão interessados no jogo. A impressão que estava passando foi essa. O São Paulo querendo dar uma resposta para a torcida, conseguiu um grande resultado. E o Inter está com um pé na Série B. E o problema é que o mascote do time é o Saci. Acho que já fiz essa piada aqui em outro vídeo, mas vou fazer de novo, porque tá muito feia a situação do Internacional. E eu coloco aqui, entre os perdedores, também puxando meu primeiro, o presidente Alessandro Barcelos, do Internacional, que assumiu a sua gestão na virada de 20 para 21, curiosamente com Abel Braga sendo o treinador do time, fazendo uma campanha bem boa ali naquela reta final de Campeonato Brasileiro. O Inter começou com o Cudê, ele foi treinar o Celta de Vigo, vem o Abel, ele tem um início ali um pouco conturbado, mas depois engata uma sequência de vitórias. Se não me engano, ele ainda é até hoje empatado com o Flamengo do Jorge Jesus. A maior sequência de vitórias do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O Inter do Abel de 2020 tem essa marca. E ele pegou um time que ficou alguns centímetros de ser campeão brasileiro, no impedimento do Edenilson, e pode partir para o seu último ano de mandato com o Inter na segunda divisão. Esse é o retrato da gestão do presidente do Internacional, colecionando fracassos, que se eu for listar aqui, o vídeo vai ter mais de uma hora. É eliminação para o Globo, Melgar, perdendo semifinal para o Fluminense na Libertadores, com o time perdendo um caminhão de gols, tomando 3-0 para um Grenal de um Grêmio na Série B. Então, assim, uma lista bem grande. E ele é o principal responsável pela tragédia que foi o ano do Inter, que começou muito promissor, com muita expectativa, e vai terminar num rebaixamento. O Inter que agora não depende apenas de si para essa última rodada, tem que vencer e torcer para alguns resultados, que talvez o mais difícil seja fazer o próprio dever de casa, ganhar o seu jogo. Você citou aí, inclusive, um vídeo que a gente gravou. Fizemos um vídeo de simulação dessas duas últimas rodadas para ver algumas possibilidades. Quem não assistiu, clica aí, se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer. Quando você falou aí que o Inter estava no começo do ano, parecia que seria uma temporada promissora.
Lembrei que nós fizemos aqui também uma tier list, onde a gente colocou, mais ou menos qual a briga de cada clube. E vamos fazer, quando o campeonato acabar, um react das nossas opiniões antes do Campeonato Brasileiro começar. Acho que a gente gravou logo após a primeira rodada, se eu não me engano. Então vamos trazer aqui também. Se você não quer perder a gente quebrando a cara com as nossas apostas de maio, né, abril, então se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Trazendo aqui mais um perdedor, eu vou de Dudu. Dudu, que até ano passado era um grande ídolo da história do Palmeiras, jogador muito respeitado pela torcida, muito vitorioso. Tentou forçar uma saída no meio do ano, não deu certo. No final do ano saiu, foi para o Cruzeiro, onde ele também era muito querido pela torcida, por ser um jogador que surgiu da base do Cruzeiro. Saiu muito jovem, mas fez bons jogos. Então o Cruzeiro estava numa remontada, numa reestruturação ali para um time com figuras de mais nome no futebol brasileiro. E o Dudu foi uma das grandes apostas ao lado do Gabigol. Estava até jogando razoavelmente bem, estava melhor do que o Gabi, inclusive. Tem a questão de novo ele forçar uma saída. É, Aí ele vai para o Atlético, rival direto, e agora está aí. Ele vê o antigo clube dele no segundo lugar do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, de onde ele forçou uma saída, está em terceiro. E o Atlético, a grande verdade é que só não vai brigar contra o rebaixamento na última rodada porque tem 13 gols de vantagem no saldo de gols. Mas, assim, ano deplorável do Atlético. São Paulo ele chegou e está fazendo um trabalho pior do que o do Cuca, quando a gente olha em questão de aproveitamento. Contra o Palmeiras, 3-0 dentro de casa para 13 mil torcedores. E, assim, o Atlético entregou os 3 gols do Palmeiras, os 3 gols foram de falhas da defesa. Poderia ter sido 5. O Luigi chuta uma bola na trave no finalzinho em outra falha da defesa. E depois o Sousa ainda tem mais uma chance dentro da área, que ele tenta uma cavada e erra, já nos acréscimos, se eu não me engano. Então, assim, temporada deplorável do Atlético, mais um ano brigando contra o rebaixamento. Falemos aqui em outro vídeo também. Para mim, se eu sou a diretoria do Atlético, eu não começo o ano que vem com o Sampaoli, mas num time com tantos ex-Palmeiras, como é o time do Atlético, o Dudu com certeza é o que está mais arrependido nesse momento. Ah, com certeza. Eu acho que até o Dudu vinha sendo um dos poucos que estavam se salvando nos últimos jogos do Atlético. Isso também dá para entender como é que estava sendo o nível de futebol apresentado. Mas, e também você citou os 3-0 do Palmeiras, um banho de bola que também discutimos aqui como ia ser o ânimo do Palmeiras nessa rodada, nessas 2 últimas rodadas. A gente falou que o time poderia querer mostrar uma resposta, depois perder uma final de Libertadores de uma forma feia. E foi o que aconteceu. Ganhou de 3-0, isso tendo um jogador expulso ainda no primeiro tempo e conseguiu ganhar o jogo com tranquilidade. Bem verdade que já estava 2-0 quando teve a expulsão, mas não sofreu tanto susto e conseguiu ainda ampliar o placar com um jogador a menos. Você citou o Sampaoli, de que não manteria ele para a próxima temporada. Eu acho que o Atlético também tem que pensar não só no treinador, mas embaixo, no grupo de jogadores. Tem muitos jogadores ali que estão bem aquém do que o Atlético precisa, se quiser pensar em grandes conquistas, em grandes campeonatos para disputar. E também na parte de cima, a diretoria do Atlético também é a principal responsável pelo momento que vive o clube. Se a gente for parar para pensar, no meio do campeonato tiveram vários jogadores que ameaçaram acionar o Atlético na justiça porque não estavam recebendo. E acho que o ano do Atlético em 2025 é só um reflexo da má administração que o clube vem tendo. E que não é recente, né? Desde 2022, o Atlético piora a cada ano o seu elenco. Exatamente. Colocando aqui mais um perdedor da minha lista, eu vou colocar a torcida do São Paulo. Mas assim, o São Paulo ganhou um jogo de 3-0, que isso. Mas poderia ter complicado um pouquinho a vida de um rival na luta contra o rebaixamento e resolveu ganhar do Inter. Eles resolveram jogar a bola aqui. Então, se o São Paulo queria dar uma zoada ali nos Santistas, acabou que eles ajudaram o time da Baixada. Não sei se era um acordo ali, nós estamos impressando a Vila Belmiro, ganha esse jogo aí, joga sério.
Mas aí a torcida do São Paulo que teve um ano bem de coadjuvante, né? O time viu seu time ter um ano de coadjuvante, mais uma vez no futebol brasileiro e no futebol internacional. Poderia haver um dos rivais rebaixados, mas acabou que a vitória sobre o Inter ajudou e muito o Santos, que dá pra dizer, se salvou, né? O Santos hoje tá praticamente garantido na Série A. Mas vou falar do Santos mais pra frente. Não sei se praticamente garantido, né, porque se Fortaleza e Vitória ganham e Ceará empata na próxima rodada, o Santos cai. É uma combinação complexa, mas possível ainda. Não acho que está livre de perigo. Falando em zona de rebaixamento, trazer aqui o meu próximo perdedor, que é Jair Ventura, que estava figurando entre os vencedores aí em várias das últimas rodadas, mas dessa vez quando parecia que o Vitória ia conseguir sair dessa zona, de vez, tomou uma sapatada, 4-0 do Bragantino, que, assim, um time extremamente instável, para dizer o mínimo, nesse segundo turno, e você tomar esse 4 depois dessa embalada que parecia que estava fugindo. Rodada passada terminou fora da zona, todo mundo comemorando, emoção, parecia que o Vitória ia se salvar, bateu de cara na parede da realidade. Assim, esse 4-0 dói. Ah, com certeza, né? O Vitória que vinha de 2 vitórias seguidas, acabou perdendo para o Bragantino de uma forma feia. Com 15 minutos o jogo tinha acabado, porque o Bragantino tinha feito 2-0, então ali a gente tem que partir do pressuposto que o Vitória já é um time bem limitado. Quando você sai perdendo fora de casa por 2-0, não vai virar, não vai buscar o resultado, assim, é muito difícil. Se fosse em casa, até ali com o apoio da torcida, poderia, quem sabe, ter uma chance, mas jogando em São Paulo foi complicado. E esse resultado foi trágico para o Vitória, não só pela derrota, mas também porque eu estou olhando aqui a tabela. O Vitória tem 42 pontos, o Fortaleza tem 43, o Ceará também tem 43. Supondo de que eles percam os seus jogos na última rodada e o Vitória empate, o saldo do Vitória é menos 18, do Fortaleza é menos 13, o Ceará é menos 4. O Santos, que ainda tem chance ali, matemática, supondo que o Vitória ganhe o jogo e o Santos empate, os dois iriam a 45. O Santos tem menos 8 de saldo, 10 de diferença. Então, ficou bem complicado com essa derrota aí. Um critério de desempate que pode definir quem vai ser rebaixado. O Vitória está bem atrás dos outros. E assim, tudo bem que o São Paulo tomou 6 do Fluminense, mas o Vitória não é o Fluminense, né? É bem pior. E precisaria fazer mais ainda. Tem que ganhar, né, a única chance do Vitória é ganhar. Ganhar e torcer para esses 3, para o Santos perder, Ceará e Fortaleza no máximo empatarem. Pelo menos um Exatamente. desses resultados salva o Vitória. Ainda é possível, é bem possível, mas também não depende só de si. Trazendo aqui Você mais um perdedor, ou você quer complementar alguma coisa ainda do Não, eu ia Vitória? perguntar quantos mais você tinha, porque eu só tenho mais um. Eu tenho mais dois, e eu vou Então trazer puxa o o seu aí. mais um aqui, que é quem achou uma boa ideia pagar mala branca pro Juventude. Assim, não serviu para nada, né? O pessoal esquece, o time do Juventude é fraco também. Você pode É, oferecer 1 bilhão para eles ganhar o jogo. Isso não vai fazer os caras virarem. Não vai fazer os jogadores de Juventude jogarem mais do que eles conseguem. Tipo, a qualidade do Juventude é X. Eles não vão jogar 3x por causa de dinheiro. Então, e foi uma galera, né? Eu vi notícias falando de que era Inter, era Vitória, era Fortaleza, era Ceará, supostamente que teriam oferecido a mala branca para o Juventude. Eles devem ter voltado bem decepcionados. Eu espero que tenham feito um acordo. Ó, só recebe se ganhar. Porque se mandar o dinheiro antes, um abraço. esse jogo realmente era difícil esperar alguma coisa a mais desse Juventude já rebaixado. Talvez que não fosse atropelado, né, e ajudasse tanto o Santos com o saldo de gols, mas com certeza
Eu acho que nenhum time se sentiria seguro sabendo que seu futuro depende de uma vitória do Juventude. E eu vou trazer aqui meu último perdedor, Matheus, que é a torcida do futebol brasileiro em geral, que não vai ter a super rodada que a gente tinha conseguido fazer com a nossa simulação, incluindo um Atlético Mineiro e Vasco para decidir quem seria rebaixado na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes conseguiram se salvar com os resultados que aconteceram durante a rodada. Ainda temos, é verdade, boas emoções para essa última rodada, nessa parte de baixo da tabela, mas estava se desenhando talvez a melhor última rodada da história do Campeonato Brasileiro quando a gente está falando de emoção de rebaixamento. E não vai acontecer dessa vez. Tinha um Bragantino e Vitória no meio do caminho, com relação ao mundo que nós estávamos, desejando, mas ainda assim é uma rodada que tem emoções. A gente tem aqui um, 2, 3, 4, 5 times brigando por 2 vagas. Vai ser um pandemônio a última rodada do Campeonato Brasileiro. E com times de torcida importante, né? O Fortaleza tem uma grande torcida, o Inter é um time gigante, o Santos é um time gigante, tem um Vitória ali, o Ceará também com uma torcida muito, muito grande, assim, você vai ver o Castelão nos jogos desses times. Então, uma rodada bem emocionante ainda. Não é com vários grandes times ali envolvidos, né, do chamado G12, como poderia ser, mas ainda assim é uma rodada que vai ser bem emocionante. E trazendo o meu último perdedor, que é o Ceará. Mas sim, o Ceará perdeu para o Flamengo no Maracanã, até aí não dá para considerar que é um perdedor por ter conseguido esse resultado. Concordo, esse ponto aí eu concordo. Mas, tendo em vista o que o próximo adversário do Ceará jogou contra o Atlético, a impressão que passa é que eles vão levar a sério essas 2 últimas rodadas. E se for verdade, se o Palmeiras jogar a Vera, vai ficar complicado, tá? Porque o Ceará não se salvou quando teve a chance. Tava ganhando É, do Cruzeiro ali, dentro de casa, um jogo que o Cruzeiro ele não estava também ali, sim, um jogo bem lá e cá, não é, o Cruzeiro não era o dono do jogo, o Ceará também não tinha grandes oportunidades. Acabou que num gol contra o Ceará pode ver seu ano terminar num rebaixamento. Também teve o jogo contra o Inter, que era um confronto direto. E o Vina foi expulso com 4 minutos de jogo e acabou perdendo para o Internacional, que era um jogo bem acessível, né, tendo em vista o que o Internacional está fazendo nesse Campeonato Brasileiro, de você conseguir a vitória. O Ceará deixou escapar essa oportunidade e vai precisar de resultado contra o Palmeiras. Que, apesar do Palmeiras não viver o seu melhor momento, nunca é bom você depender de resultado contra eles. o Ceará que se complicou nesse campeonato, assim, sem necessidades. Vale lembrar que o Ceará, por uma boa parte do ano, estava ali no top 10 da tabela, ganhou jogos importantes, ganhou do Cruzeiro no Mineirão, somou pontos contra o Flamengo no Castelão. Então era um time que a gente falava várias vezes que ganhava jogos que a gente não esperava que o Ceará fosse ganhar, ganhou vários desses. O problema é que o Ceará não estava conseguindo ganhar de times lá de baixo. E isso está cobrando preço. Teve aí uma sequência complicadíssima nesse final do campeonato. Tem 4 jogos já que não consegue uma vitória. Teve oportunidades em alguns deles, igual você citou aí, e não conseguiu. E por causa disso vai chegar na última rodada com grandes chances de rebaixamento. O Ceará está 1 ponto do Vitória e 2 do Inter. Então, se não ganhar, a chance de cair é grande e vai pegar o Palmeiras. Então, assim, o Ceará se complicou quando não precisava. Para mim, você chegava ali no meio do campeonato, parecia que o Ceará estava tranquilo já para a Série A do ano que vem. Só que o segundo turno do Ceará foi muito abaixo. Ainda tem o bônus de que você citou, o Ceará passou o campeonato inteiro, boa parte dele numa posição segura ali da tabela, e o Fortaleza passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Pode terminar com o Ceará rebaixado e o Fortaleza se salvando. Seria um dia terrível para metade do estado do Ceará. Exatamente. E vamos aos vencedores?
Vamos aos vencedores. Já puxando o meu primeiro aqui, não tem como ser diferente. Flamengo, pela nona vez campeão brasileiro, confirmou o título vencendo o Ceará no Maracanã. Um jogo ali protocolar, eu diria, o Flamengo vindo de uma final de Libertadores onde foi campeão. Festa foi longa também, não dá para saber como que estava a parte física ali dos jogadores do Flamengo depois das comemorações, mas fez o seu papel, ganhou o jogo, confirmou o título e coroou um ano mágico da história do Flamengo. Talvez não tenha sido tão brilhante como 2019, mas obtém os mesmos resultados. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Flamengo é o time da temporada. É, não tem como não colocar o campeão entre os vencedores, né. Coloquei aqui especificamente Samuel Lino, que é o nome do gol do título. Ele que estava sendo tão criticado aí nas últimas rodadas pelo futebol que ele apresentava, tendo em vista quanto ele custou aos cofres do clube, ele conseguiu pelo menos marcar seu nome na história do Flamengo, pelo gol do título. Não foi um gol de um título emocionante, não foi um gol de título antológico, mas está lá, quando as pessoas forem pesquisar quem fez o gol que decretou o campeonato do Flamengo, Samuel Lino. Eu vou trazer aqui então mais um vencedor, que são os homens de 1,5 m de altura, principalmente os que jogam no Fluminense, que nós tivemos um 2-1 Fluminense contra o Grêmio, um bom jogo, esse 2-1 com boas oportunidades para os 2 lados. E do lado do Fluminense, tiveram 2 gols de Jefferson Soteldo, numa lei do ex aí, que ele saiu meio brigado com o Grêmio, né, então estava com o time meio entalado. Não vinha jogando bem no Fluminense, mas contra o seu ex-clube ele guardou 2. E ainda temos Lúcio Acosta, que é um baita de um jogador, que o Fluminense contratou da MLS, que fez mais um excelente jogo. Fluminense que está em, assim, grande crescimento nessa reta final do Campeonato Brasileiro e deve chegar muito forte para a Copa do Brasil, carregado aí nessa partida por 2 homens de 1,5 m. Exatamente, eu também coloquei o Soteldo entre os vencedores, por marcar 2 gols contra a sua ex-equipe. E ele não vem tendo um ano tão legal ali no Fluminense, né? Altos e baixos, mais baixos do que altos, sem nenhum trocadilho com a estatura do jogador. Mas ele nunca conseguiu alcançar de novo o nível que ele teve quando chegou no Santos, né? A primeira passagem em 2019, 2020, ele foi bem importante para um vice-campeonato, para o Santos chegar a uma final de Libertadores. Mas quem sabe esses 2 gols mostram alguma coisa, né, que ele passe a desempenhar melhor e seja útil ao Fluminense, coisa que ele não vinha conseguindo ser. Então coloco Soteldo entre os vencedores. Os baixinhos sendo bem representados. Exato. Trazendo mais um dos vencedores, ele já figurou entre os vencedores em outras rodadas, mas 2 seguidas eu acho que isso não aconteceu na temporada inteira. Neymar marcando hat-trick contra o Juventude, aparecendo no momento em que o Santos mais precisava dele na temporada, dá para dizer assim, nessa reta final, time ali na luta contra o rebaixamento, e o Neymar está correspondendo, né? É bem verdade que a gente pode falar de que o Neymar tá fazendo o que ele fazia na seleção brasileira, farmando estatística contra times questionáveis. Mas o Santos não tem nada a ver com isso, é 3 pontos do mesmo jeito, marcou o seu primeiro hat-trick desde o retorno. Então, tá aí Neymar mostrando que ainda consegue ser útil ao Santos de alguma maneira. Mas deixando claro, pelo salário que ele ganha, não tá fazendo mais que obrigação em salvar o Santos do rebaixamento, tá? É, com certeza, né. Lembrando aqui que o Santos jogou contra o 20º e o 19º colocado do campeonato em sequência, e o Neymar foi muito bem nos 2 jogos, né. Não tem como tirar isso dele, apesar do nível dos adversários ser o mais baixo possível para o Santos, o Santos também não tem um nível tão alto assim. E, assim, a gente falou mais disso no último Vencedores e Perdedores, quem não assistiu, clica aí, mas pelo menos mostra um pouco de
hombridade do Neymar nesse momento difícil. Está lesionado, está jogando sacrifício. O adversário não é dos mais fortes, mas ele está em campo e está fazendo o que ele é pago para fazer, que é ajudar o Santos a vencer jogos. E ele está carregando o Santos nesse momento a se manter na Série A para o ano que vem. Trazendo aqui mais um vencedor, eu vou com as crianças do Corinthians. Que o Corinthians teve uma temporada também bem medíocre. Nenhum momento durante o Campeonato Brasileiro aspirou por coisas mais altas. Está numa semifinal de Copa do Brasil, ganhou um Campeonato Paulista em cima do maior rival, mas eu acho que o gosto da temporada para o torcedor corintiano como um todo até esse momento é em meio blasé, sabe? Essa é a grande verdade. Mas se tem uma coisa positiva com a sequência enorme de lesões dos principais jogadores do clube, é que pelo menos a base do Corinthians tem mostrado resultado. A gente teve já o Guinegão, que foi muito bem em vários jogos. Agora apareceu o menino Dieguinho, que é um excelente jogador, tem jogado muito bem aí nas últimas 2 rodadas. Tivemos ainda o lateral André fazendo gol nessa partida contra o Fortaleza, que perdeu. O Corinthians perdeu jogando com um time misto, um time reserva. Mas se Memphis, Yuri, Garro, entre tantos outros, não estiveram disponíveis em grande parte dos jogos do Campeonato Brasileiro, as crianças do Corinthians têm mostrado bastante potencial aí para serem aproveitadas já no ano que vem e nesse ano já estão sendo e provavelmente vão continuar sendo na Copa do Brasil. Isso é uma coisa que me intriga muito no Corinthians, porque se a gente for para pensar na copinha, que acontece lá em janeiro, o Corinthians sempre é um dos semifinalistas, bate campeão, ano sim, ano também. Mas, assim, eu não me lembro quando foi uma última grande venda da base do Corinthians. Assim, o que é que acontece com os jogadores? Será que é porque o clube está tão desesperado financeiramente que qualquer proposta que chega eles já estão vendendo? Será que é porque, por ser um Corinthians, assim, um time muito grande, vai muito jogador ali, depois não tem espaço? É uma coisa que me chama a atenção, o fato do Corinthians, se não me engano, é o maior campeão da Copa São Paulo, mas eu não consigo me lembrar qual foi a última grande venda da base do Corinthians, assim. O Wesley, não, que foi para a Arábia, ele saiu por um valor razoável. Ou então Pedrinho, se for voltar mais atrás, Malcom. Nenhum número para quebrar a banca, né? Não passou dos 30 milhões de euros. Se a gente for ver, por exemplo, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 45, vendeu o Paquetá por 35, o Reinier, assim, que jogou, sei lá, 5 jogos no profissional, vendeu por 35. A gente veio o Palmeiras com o Endrick, com o Estevão, o Santos, que também tem problemas financeiros, vendeu o Rodrigo muito bem recentemente, né? Então, o Corinthians que tem sucesso na Copa São Paulo, acho que vende as suas promessas por um valor bem abaixo, mas pelo menos está utilizando elas dentro de campo nesse momento, né. Com certeza. O Corinthians teve um meio-campista também, me fugiu o nome agora, que acabou de ser vendido, foi Moscardo. vendido esse ano. Quem? O Moscardo, você tá pensando em outro? Isso, Gabriel Moscardo. Foi para o PSG, mas É, emprestado, se não me engano, não sei para qual time ele foi, mas a venda foi para o PSG. sim. Seguindo aqui nos vencedores e perdedores da minha lista, o adversário do Timão, Fortaleza, engrenando 4 vitórias seguidas, está fora da zona de rebaixamento, na 37ª rodada. Tem um jogo difícil, é verdade, contra o Botafogo fora de casa, mas o viés do Fortaleza hoje é de alta. Não perde há vários jogos. Se não me engano, há 8, 9 jogos que o Fortaleza não perde. Então, o time está perto de se manter na primeira divisão, algo impensável há algumas rodadas atrás. 4 vitórias consecutivas, inclusive, tem o Fortaleza, que desde que o titã Martim Palermo chegou, mudou da água para o vinho esse time. Talvez se tivesse chegado um pouco antes, o Fortaleza já estava salvo, inclusive. Mas faz um excelente trabalho também, figurinha carimbada aqui nos vencedores.
Eu vou trazer meu último aqui, Matheus. Acho que também não tem muito pra onde fugir, que eu vou de outro que figurou várias vezes ao longo da temporada na lista dos vencedores, Rafael Guanais, melhor treinador do Campeonato Brasileiro, numa rodada que o Mirassol consegue garantir a sua vaga direta para a Libertadores, no seu primeiro Campeonato Brasileiro da história, vai para uma Libertadores, também a primeira da história do clube, que é centenário, né, obviamente. E assim, o trabalho que ele fez é uma coisa de doido. Eu acho que a gente, falando de novo, a gente fez um vídeo das tier lists, onde a gente via cada clube. O Mirassol tinha acabado de fazer um bom jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, perdeu de 2-1 quando a gente fez a tier list. E eu lembro que a gente discutiu se o Cruzeiro que era ruim ou se o Mirassol que era melhor do que todo mundo esperava, quando a gente estava colocando os clubes lá. E eu não lembro exatamente onde a gente colocou o Mirassol. Quem quiser saber, dá uma olhada no vídeo, mas com certeza a gente não colocou ele muito alto. E assim, ninguém colocava o Mirassol para brigar por grandes coisas no campeonato. Começaram muito bem, ganharam vários jogos, figuraram na parte de cima da tabela. Quando chegou ali no meio do ano, todo mundo elogiava o Mirassol, mas projetava que em algum momento o time ia começar a cair, porque não tinha elenco, porque os jogadores eram tecnicamente de um nível um pouco mais baixo, os jogadores mais baratos, é a menor folha salarial da Série A. E esse momento nunca chegou. O Mirassol continuou jogando muito bem, melhorou o time ao longo do ano, trouxe peças que eram nomes desconhecidos que melhoraram a performance da equipe e agora coroam esse trabalho com essa classificação histórica para a Libertadores. Para mim, não existe dúvidas de que Rafael Guanais é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro como um todo. E assim, a gente teve nos últimos anos vários treinadores brasileiros promissores surgindo. O Fernando Seabra fez um bom trabalho no Cruzeiro, tivemos outros aí também que apareciam na Série A fazendo bons trabalhos muito jovens, mas eu coloco aqui para mim que eu não me lembro de um treinador jovem no começo de carreira fazendo um ano inteiro de forma tão boa quanto o Guanais fez no Mirassol. Merece todos os elogios, né? O Guanais, o Mirassol, jogadores, diretoria, torcida que está vivendo um momento mágico da história do clube. Eu cheguei a falar aqui em outros vídeos de que se fossem outros clubes fazendo a campanha do Mirassol, em algum momento do campeonato estariam colocando como candidato a título, estaria ali na briga, pelo menos correndo por fora. A verdade é essa. E isso não foi cogitado com o Mirassol, acho que também por conta deles serem quem são. E eu estava vendo uma entrevista outro dia que o Lisca deu em algum podcast, onde ele fala que a mentalidade de treinadores e jogadores quando vão para até diretores de futebol, quando estão nesses times emergentes, como é o caso do Mirassol, pintou uma primeira proposta para um desses 12 grandes ir embora na primeira oportunidade que tem. Ele estava citando isso quando ele estava no América, fazendo um bom trabalho, teve proposta, mas decidiu se manter no cargo que ele tinha. Então, se eu posso dar algum conselho para o Rafael Guanais, que não vai ouvir, já adiantando, fique no Mirassol. Tenha um segundo ano lá. Fique com o trabalho, é um lugar onde você tem uma estabilidade, e seria muita trairagem o Mirassol mandar ele embora em uma Não, não vai acontecer. primeira instabilidade. A gente sabe que no futebol brasileiro isso acontece, mas espero que não aconteça com ele, tá? O que aconteceria se ele vai para um grande clube, por exemplo, pega um Corinthians, tem 3 meses ali oscilantes, perde um clássico feio para o Palmeiras. É rua. Se não tem a menor dúvida de que isso iria acontecer com ele. Então, fique no Mirassol, tenha mais um ano de trabalho, dispute a Libertadores com o Mirassol, veja o que vocês podem fazer nessa competição. Será uma experiência nova para o clube. Alguns jogadores eles já participaram, mas acredito que será a primeira experiência para vários deles. Para a torcida vai ter essa experiência, então seria legal ter essa continuidade de trabalho na próxima temporada para ver o que eles podem fazer, não sendo mais a surpresa, né? Porque ano que vem
todas as lupas estarão voltadas também para o Mirassol. Eu acho que ele inclusive pode, eh, se inspirar no sentido de não fazer igual o que aconteceu com talvez o último, eh, promessa de grande treinador que a gente teve no futebol brasileiro, foi o Thiago Carpini, há 2 anos atrás, né, que fez uma excelente campanha na Série B com um time emergente, depois foi para um clube gigante, na primeira proposta que teve, que estava desestabilizado, pouco tempo depois, o trabalho dele não foi para frente, foi mandado embora, e agora está aí sendo rebaixado com o Juventude, tendo sido contratado no meio da temporada. Então talvez esse exemplo sirva para inibir o Guanais de fazer a mesma coisa, e eu acho que inclusive esse conselho valeria para vários jogadores do Mirassol também, que provavelmente vão receber algumas propostas, mas também não tem como fazer, conta com o dinheiro dos outros, né, a gente não sabe a situação de ninguém, como é que tá a vida pessoal de ninguém, a gente só pode aqui supor e falar o que a gente gostaria que acontecesse. E eu acho que é isso, a gente pode fazer vídeos falando sobre o futuro e o ano de cada clube depois que o campeonato acabar, falando o que a gente projeta para o ano que vem também, onde a gente pode discutir um pouco mais sobre esse assunto. Exatamente. Trazendo aqui meu último vencedor, que eu dei uma roubada, eu coloquei eles juntos, porque vão disputar a última rodada um contra o outro. Atlético e Vasco, porque com a derrota do Vitória, não correm mais risco de rebaixamento. O Vasco vai poder focar na Copa do Brasil. O Atlético, sei lá, se quiser botar o sub-20 para jogar e já pensar no ano que vem também é uma possibilidade. Imagino que a torcida não esteja muito ansiosa para ver esses caras entrando em campo mais uma vez com a camisa do Atlético. O público da Arena MRV nos 2 últimos jogos comprova o que eu estou dizendo. Mas vão ter uma última rodada sem ter que ficar se preocupando com outros jogos. Ninguém vai precisar ficar lá no celularzinho vendo quanto que tá o andamento de Inter e Bragantino, de Vitória e São Paulo. Não, vão poder ficar tranquilos. Pelo menos isso. Para infelicidade de 90% aí dos torcedores brasileiros que gostariam de ver um jogo desse valendo o rebaixamento, o Vitória não colaborou, as 2 equipes saem de 2025 com um gosto amargo mesmo com a manutenção na Série A, é o Vasco que inclusive, assim, o Vasco se perder para o Atlético vai ter perdido 19 jogos no campeonato, vai ter um turno inteiro de derrotas. Então assim, é um É a clube que tem segunda muito. pior campanha da história do Vasco nos pontos corridos. Só perde para 2008, o ano que foi rebaixado. É, na questão derrotas, né, porque o Vasco já teve É, pontuações menores, não, de, eu de imagino. derrotas. Olhando Sim, para esse critério das derrotas. é. Então assim, muita coisa para ser repensado, parece que a gente fala isso para o Vasco todos os anos, mas vão ter que pensar aí também na Copa do Brasil, antes de pensar no ano que vem. O Atlético não tem a Copa do Brasil para pensar, igual a gente já falou um pouco mais cedo. Também é um clube que tem muito para repensar no que vem, em todos os aspectos, seja na questão diretoria, seja na questão do departamento técnico, seja na questão dos jogadores. Então, assim, vão para esse jogo aí, mas eu prevejo que os 2 lados, pelo menos durante o jogo, vão sofrer um pouco com xingamentos e vaia da torcida, que não está muito feliz com nenhum dos 2. É isso aí. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Quem chegou até esse momento precisa fazer o quê, Bruno? Primeiramente, como a gente já pediu um pouco mais cedo, deixa seu like, é para você mostrar que está gostando desse conteúdo que a gente está produzindo com muito carinho para vocês. Se inscreve aqui também no canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai gravar. Vamos fazer um vídeo especial da última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um vídeo reagindo aos nossos palpites que a gente fez lá em abril sobre onde a gente via cada clube no Campeonato Brasileiro. Os poucos times que eu lembro, já consigo dar boas risadas da nossa ingenuidade naquele ponto do campeonato. Também comenta aqui o que você achou, se você concorda com a gente nos nossos vencedores, nos nossos perdedores, se você acrescentaria alguém, se você discorda de algum personagem que a gente colocou em uma dessas categorias. Indica esse vídeo também para um amigo que está aí feliz que o clube se salvou do rebaixamento, para um flamenguista que está contente com o título, com um torcedor do Mirassol que está animado para a próxima Libertadores, para um torcedor aí que já está triste com o seu clube que já foi rebaixado, né, está brigando aí pelo rebaixamento. E é isso, um abraço e até a próxima.
Valeu.